Olá! Então aqui a gente vai tentar exercitar toda essa parte de organização que a gente viu. Então tem 3 exercícios para você fazer. Tá? O primeiro exercício é sobre a organização do ambiente. Eu não sei o ambiente que você tem, onde você trabalha, onde você estuda, mas seu objetivo vai ser o seguinte. Você vai chegar nesse ambiente, nesse seu local de trabalho, de estudo, e vai falar assim, qual é o ideal de organização dele? O que é que eu vou falar assim para ele? Nossa, agora está organizado, agora está limpo. Tendo essa ideia em mente, lembrando sempre daquele objetivo, daquela construção mental, você primeiro vê o que você quer chegar e depois você vai realizar alguma coisa física, a construção física, você vai organizar, você vai limpar, você vai deixar da forma que você diz de ser ideal, a forma organizada idealmente, tá? Então vai ser o primeiro objetivo, organize seu ambiente da forma ideal que você acredita que é e tente sempre deixar daquela forma. Você vai guardar aquela imagem dessa forma ideal e seu objetivo é tentar sempre deixar da mesma forma, dessa forma organizada que você colocou, tá? Lembra das regras dos 2 minutos, sempre deixando, se demora menos de 2 minutos, você pode fazer alguma coisa ali. E lembra dos 15 minutos, você pode, antes de começar as suas atividades do dia, tirar 15 minutos para organizar seu local, ou no fim do dia você também pode fazer essa ideia dos 15 minutos, tá? Então essa é a primeira atividade que você tem que fazer para esse exercício. Segundo ponto, planner. Você anunciar a forma que você vai preferir. Tem um planner, a gente falou que tinha a forma física, né? Também você podia comprar um planner, mas a gente não está dizendo que você deve comprar, tá? Você pode pegar um caderno e também fazer esse planner, ou encontrar algum aplicativo que te permita fazer essa construção. Seja de um aplicativo de desktop ou de celular mesmo, tá? Então o objetivo aqui é você conseguir encontrar em qual local você vai fazer esse planner, porque as ideias que a gente vai falar pode servir para qualquer um, tá? A gente vai tentar mostrar no final um planner que eu tenho, que é no Notion, no aplicativo, que tanto serve para celular como para desktop, que pode te dar uma inspiração, talvez. Então, a segunda atividade, o segundo objetivo que você tem que fazer, encontrar uma forma, qual vai ser seu planner, onde você vai fazer, e ter essa ideia de que a gente vai trabalhar, se você for encontrar um aplicativo ou coisa assim, que você possa construir a visão do dia e a visão da semana, tá? Isso a gente vai explicar, mas ter liberdade, não ser algo muito fixo, tá? Se você criar seu próprio plano, então você tem uma liberdade maior, mas geralmente aplicativos, eles vêm com uma própria construção deles que não permite tanta liberdade, então só ficar atento a isso, tá? E o terceiro ponto, que é as caixas de entrada. Seu objetivo aqui vai fazer as 4 caixas de entrada. Tem uma caixa de entrada física, se você mexer com muito papel. Eu não mexo tanto, então eu não vejo necessidade para mim de ter essa caixa de entrada, certo? Mas se você tem esse contato maior com elementos físicos, papéis, uma papelada maior, então é necessário você ter essa caixa de entrada física e outras pastas também para você fazer a divisão das caixas de entrada, tá? O segundo ponto, que é a caixa de entrada do digital, do seu próprio computador. É mais fácil, né? Se você tiver um computador, você pode, ou no seu próprio celular, se você usar mais o celular, você pode fazer a caixa de entrada, criar pasta e também as outras pastas de acordo com os elementos que você vai colocando dentro dessa caixa de entrada, tá? Mas só ter essa caixa de entrada principal já ajuda muito aqui no nosso desenvolvimento da gestão de tempo. Terceiro ponto, o e-mail. Lembre, se você utiliza e-mail, o e-mail tem todas as caixas de entrada, mas o e-mail tem que estar limpo, não tem que estar em nenhum e-mail ali no inbox, tá? Lembra dos marcadores que você pode criar do lado, ali pelo menos no Gmail, você pode ter essa opção de criar marcadores para você separar esses e-mails por categorias, certo? E o portátil, qual caixa de entrada você vai levar consigo? Geralmente o pessoal tem mais afinidade, sempre está com o celular, então é recomendável você utilizar o celular, mas você pode utilizar um bloco de notas, talvez, se você tiver preferência em escrever do que digitar. Eu utilizo, no meu celular eu utilizo o To Do Microsoft. Eu considero ele um aplicativo muito bom para essa funcionalidade de caixa de entrada. Além disso, no próprio aplicativo eu consigo fazer as pastas, as categorias, que de acordo com as minhas entradas na minha caixa de entrada, certo? Então eu consigo fazer as divisões ali mesmo. Então isso é bem importante. Então, aqui o objetivo vai ser o quê? O primeiro objetivo vai ser justamente a organização do seu ambiente. O segundo vai ser você conseguir encontrar o planner. E o terceiro, a questão das caixas de entrada. Importante nesse terceiro é a questão da rotina. Se você começar a construir essa caixa de entrada, comece a construir o hábito de você olhar essas caixas de entradas todos os dias.
Agora eu vou mostrar essa parte do Planner, tentar mostrar para dar uma inspiração para vocês, a mais ou menos a ideia que a gente vai ter, e também a ideia das caixas de entrada. Eu vou tentar mostrar para vocês as caixas de entradas que a gente construiu aqui na nova jornada e o aplicativo do Microsoft para você ver se você se interessa ou não, ou pelo menos buscar alguma coisa parecida para pelo menos começar. Mas com o tempo você vai se adequando a outros aplicativos e a outras formas também, de acordo com a sua vontade. Então, pessoal, aqui vai ser só para poder exemplificar, aqui a gente veio para o computador, só para poder exemplificar a questão do exercício. A gente tem 2 pontos que a gente precisa trabalhar, que é o Planner e também a questão das caixas de entrada. Então, logo aqui, eu queria partir para mostrar essas caixas de entrada, depois a gente vai para a parte do Planner, certo? Então aqui, a gente lembra que a gente colocou algumas caixas de entrada que a gente deveria ter, e uma delas é para o nosso computador. E eu já tenho aqui nessa parte inicial, já na tela inicial aqui do Windows, a questão da minha caixa de entrada, que é justamente essa pasta aqui. Vou até abrir aqui essa pasta, e aqui a gente já tem alguns itens, que isso aqui foi de hoje, tá? Aqui tem alguns artigos que eu estava lendo em questão da faculdade mesmo, algumas imagens aqui, e também esse projetinho aqui do Arduino, questão de robótica, que eu vou ter que no final do dia tirar tudo isso aqui e deixar totalmente limpa essa página. O que eu posso fazer? Lembra que a gente falou da questão das outras páginas, das outras pastas no caso, né? Então, daqui eu posso levar para 2 locais. O primeiro local que eu posso levar esses itens aqui é para essa pasta central, que eu também deixo no computador e ela vai sendo organizada de acordo com esses projetos, de acordo com o conteúdo de cada coisa que eu estou baixando no computador. Por exemplo, aqui tem as coisas da nova jornada, a NJ, questão da faculdade, circuitos, aqui é programa da faculdade, mas códigos de computador mesmo, de programação que eu vou fazendo, GPA, que é o laboratório que eu fico, inglês, áudio, coisas específicas que vão sendo separadas. A gente tem aqui também a questão da UFC, a faculdade, projetos. Então, eu fui separando em pastas para isso ficar mais fácil. Vamos dizer que aqui eu tenho essa questão desse artigo. Esse artigo aqui, eu já sei que eu vou ter que colocar nessa pasta aqui do GPA. E aqui dentro eu também posso organizar de outras formas, tá? Está mais detalhado ainda, tá? Mas a ideia inicial seria essa. A gente tem nossa caixa de entrada e dessa caixa de entrada aqui do computador, a gente pode levar para as outras pastas mais específicas. Porém, a gente tem que levar em consideração que a gente tem que ter, isso a gente vai até falar depois, a questão de trabalhar com a nuvem, né? Eu uso também o Google Drive. Eu posso colocar esses itens aqui que eu estou colocando nessas pastas aqui também no Google Drive para poder ter essa separação e ter essa forma de não perder esses arquivos tão facilmente. O meu computador já teve que ser formatado algumas vezes, então tem esse risco de perder esses arquivos. Então também eu coloco aqui e lá no Google Drive para ter essas 2 formas de conseguir esses arquivos. Então, no final do dia e todos os dias, eu tenho que limpar essa caixa de entrada aqui do computador. Então, beleza, esses arquivos aqui, esses PDFs que eu fui baixando ao longo do dia, essas imagens aqui, eu vou direcionando ou simplesmente excluindo se não for mais útil, como, por exemplo, essa caixa aqui de entrada, deixa eu abrir. Essa imagem aqui eu já utilizei para o que eu tinha que fazer, então eu posso simplesmente apagar ela não vai ser mais útil para mim, tá? Então, essa foi a parte da caixa de entrada do computador. Vamos para outra caixa de entrada. Aqui a gente já vai falar dessa parte aqui do Planner, tá? Mas é a caixa de entrada do e-mail. Aqui já está dizendo, né? Aqui é do Gmail, tá? Aqui já está dizendo caixa de entrada, onde eu recebo todos os meus e-mails. E aqui tem alguns, tem essas 3 abas, né? Principal, social e promoção, todas são caixa de entrada, só estão sendo divididas, tá? Só estão sendo divididas, basicamente, mas as 3 são caixas de entrada. E você pode perceber que aqui na principal temos 3, 6, 7 e-mails só. Aqui na promoção tem mais, como geralmente essa página é que vai ter mais mesmo, justamente por conta de ser mais anúncio e coisa assim. Mas isso aqui tá pouco dessa forma, porque ontem mesmo eu já tive que limpar essa página, essa minha caixa de entrada. E o que é que eu estava falando daquela questão dos marcadores, das outras pastas que a gente também pode fazer no Gmail. É justamente essa parte aqui do lado. Eu posso criar marcadores e separar esses e-mails como se fossem aquelas pastas que eu mostrei ali anteriormente. Então, o que é que pode ser feito? A gente pode criar esses marcadores aqui, a gente pode separar. Vamos dizer que eu tenha aqui
no caso aqui, esse Daily Code Problem, eu recebo diariamente, são problemas de programação que eu vou colocando justamente nesse marcador, códigos de programação, no caso, né? E eu arrasto e coloco aqui porque eu vou depois utilizar, ver eles e tudo mais. Então, estou separando os e-mails que eu considero úteis para esses marcadores. Eu tenho outros aqui, espera quando eu tenho que fazer alguma ação, eu estou esperando alguma resposta, na verdade, ações quando estou, de fato, tendo que fazer alguma ação referente àquele e-mail, posso ser uma leitura ou coisa assim. A gente também tem aqui referência que eu criei, que tem comprovantes, eu guardo alguns comprovantes aqui. Corrida, eu recebo algumas planilhas de corrida, já deixo aqui como referência. Deixa eu até ver aqui o que tem. Apertei aqui, ó, tem algumas, a questão de algumas planilhas que eu já tive. Aqui comprovante já está até no lugar errado, tem que estar aqui, tá? Outras coisas que também tem, faculdade, alguns e-mails referentes à faculdade, tá? E pessoal e outras coisas aqui também. Então, a gente pode ir criando essas questões aqui. Deixa eu voltar aqui para a caixa de entrada. Essas questões dos marcadores para poder separar esses e-mails, tá? E o que não for útil, você simplesmente vai excluir. Como é que cria esses marcadores? A gente vem aqui em mais e pronto, só vem aqui em criar novo marcador. Você coloca o nome do marcador. E se você quiser fazer uma subclassificação, só você colocar aqui. Tá? Como referência, tem subclassificações para ela. Dentro de referência, tem comprovantes, corrida, faculdade e pessoal. Tá? Então, essa é a ideia da caixa de entrada do e-mail. Podemos criar marcadores, tá? E ir limpando esse nosso inbox, caixa de entrada, todos os dias, deixar limpinho. Tá? Outra caixa de entrada que a gente também tem, que essa outra caixa de entrada é a portátil, mas eu consigo usar ela pelo computador, que é o Microsoft To Do, que é justamente essa parte aqui, que eu também uso pelo celular. Principalmente pelo celular que eu coloco a parte utilizo mais a caixa de entrada, tá? Então aqui, de cara, nessa parte de tarefas, tem o nome de tarefas, mas eu coloco como caixa de entrada, que é basicamente o quê? Tudo que eu penso, pensamentos, projetos que eu tenho que fazer, algum compromisso que eu marquei. E aqui a gente já pode analisar o seguinte, ó. Primeira coisa que eu coloquei aqui, levar um cubo mágico sábado. Nesse sábado, a gente vai gravar mais aulas da nova jornada. Aí eu tenho que ir lá na casa do Eduardo. Então, eu coloquei aqui para eu me lembrar que eu tenho que levar esse cubo mágico que vai ser útil para uma das aulas. Inglês, ver episódio, pronto. Isso aqui foi uma ideia que eu tive, que eu tenho que começar quando for estudar inglês, ver a questão de utilizar séries para poder... Então, foi só uma ideia referente ao inglês, planejar próximo semestre a questão da faculdade, que eu tenho que verificar quais cadeiras eu vou fazer no próximo semestre da faculdade, e assim por diante. Tudo que eu vou pensando ou vendo ao longo do dia, eu vou colocando aqui. Isso aqui é referente a hoje somente, tá? Então, aqui eu coloquei alguma coisa... GPA, que é lá o laboratório, a bolsa lá da faculdade, terminar... calma, indireto na sexta. Então, já estou dizendo algumas coisas que eu tenho que fazer nessa semana também. Tá? Então, isso aqui é minha caixa de entrada portátil, que é o Microsoft To Do. Tá? Mas você pode encontrar outras que também têm a mesma funcionalidade, aplicativos que façam o mesmo. Tá? Eu gosto do Microsoft To Do por conta que ele tem essa integração. Posso usar pelo celular, posso usar pelo computador, sem problema nenhum. Outra coisa importante. Aqui tem a questão, esse amanhã é a questão do planejamento diário, tá? E tem uma coisa importante aqui, que esse algum dia, talvez, que são as outras pastas. A partir disso aqui, vamos dizer o seguinte, tem uma coisa que eu não necessariamente preciso fazer logo, não é urgente, que é esse planejar próximo semestre. Então, eu posso ir justamente colocar nessa parte aqui da faculdade. Eu vou arrastar isso aqui e colocar justamente aqui na parte da faculdade. Então, isso aqui eu tenho que ver toda semana para ver o que é que eu vou fazer e o que é que eu não vou fazer. Então, você pode perceber que aqui na faculdade temos 14 itens, coisas relacionadas a amigos ou família eu coloco aqui juntos, tem 4 itens. Ações que eu tenho que fazer, isso não tem um grupo específico, são ações diversas, então 21 tarefas aqui dentro, coisas relacionadas a projetos. Então, se for alguma coisa... útil ainda, eu vou arrastando para algum desses blocos ou colocando lá no meu planejamento semanal, se ainda for dessa semana, porque lembrando, isso aqui eu vou ver só no final da semana, né, no planejamento da próxima semana. Se for algo que eu percebo que não tem muita utilidade, eu simplesmente excluo, né?
Então vamos lá. Então essa é a parte do Microsoft To Do, como eu poderia usar para poder fazer minha caixa de entrada e além disso separar em pastas, tá bom? Então seria essa a ideia. Então a gente já verificou a caixa de entrada do e-mail. A gente também tem a caixa de entrada do PC, que a gente vai organizando, e as outras pastas aqui, como a pasta central que eu denominei, certo? Que é essa parte aqui com outras pastas. E além disso, a gente tem aqui no Microsoft To Do uma forma de ter uma caixa de entrada portátil, eu posso usar pelo celular e anotando as minhas ideias ao longo do dia. E no final do dia eu vou separando nessas outras páginas aqui, que eu separei por tópicos, né? Faculdade, saúde, estudos, enfim. Então vamos continuar agora, para a gente poder resolver o exercício completamente, da ideia do exercício, questão do Planner, tá? Então eu vou sugerir 2 aplicativos aqui para vocês. O primeiro é o Notion. Aqui é a página inicial. Eu criei essa página agora, no caso, e aqui eu posso fazer o seguinte. O Notion ele já oferece alguns templates que você pode utilizar. Eu vou justamente utilizar uns aqui. Você pode até navegar, ele é gratuito, tá? Ele tem uma limitação de páginas que você pode criar, mas se você ficar só nessa ideia de planejamento semanal, planejamento diário, então não vai ser tanto problema, tá? Que é essa aqui. Esse template aqui, o próprio Notion já oferece, já está pronto, então vou colocar aqui para usar esse template, tá? Esse aqui é uma ideia de um template, um padrão de página de um planejamento semanal que você pode ter. Aqui tem cada dia da semana e você vai poder indo colocar quais atividades você quer fazer em cada dia, compromissos que você vai ter naquele dia. Outra coisa, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, colocar outro template. Vamos ver outros templates aqui. Se eu não me engano, tem a questão do planejamento diário também, tá? E eu não sei se task list. Vamos ver essa aqui. Tem alguns, pronto, aqui temos algumas coisas que a gente tem que fazer, o to do, quando eu estiver fazendo alguma coisa e as coisas que eu já fiz. Tem vários templates, na verdade, e isso caracteriza muito a questão do planner. Você pode usar um planner para poder ser o seu journal, o diário, para poder registrar a questão dos livros que você está lendo, e ele já oferece esses próprios templates já prontos. Então, isso é muito legal. Eu vou mostrar aqui como é que está o meu. Eu ainda estou transitando para o Notion. Comecei recentemente, eu acho que nesse mês mesmo, eu comecei a trabalhar no Notion. Mas aqui, basicamente, o que é que a gente tem? Eu vou mostrar a questão do planning, que é essa parte aqui. Tem uns outros tópicos aqui, mas eu não vou abordar tanto. A gente está trabalhando mais nessa parte aqui do planning, tá? E o que é que eu faço? Inicialmente, a gente tem a questão do planejamento semanal. E olha a ideia que eu tive. Eu tenho que ter alguma referência. O que é que eu vou fazer nesse planejamento semanal? Então, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho que verificar as ações. Que ações são essas? Geralmente, eu pego daqui, ó. Essas ações dessa parte aqui, lá nas minhas pastas da caixa de entrada do To Do, Microsoft To Do. Então, pego aqui das ações que eu verifico o que é que eu tenho que fazer e o que é importante, né? Eu verifico os projetos que estão ativos, os cursos também estão ativos, a questão da faculdade, o que é que eu tenho para fazer da faculdade, programação, um estudo que eu estou fazendo, verificar robótica também, projetos que eu estou fazendo relacionados à robótica, verificar o eu relacionado a coisas de uma parte específica aqui do Notion que tem referência a mim, e também verificar a revisão, que é um projeto de revisão que eu tenho que fazer toda semana, tá? E beleza, e quais são as ações prioritárias? A partir disso, eu faço todo esse filtro aqui, verifico tudo que eu tenho que fazer, e eu tenho que ver quais são as ações prioritárias. E eu coloco uma estrelinha do lado para dizer, essa aqui é uma ação prioritária, eu tenho que fazer, certo? Então eu seleciono 3 grupos, seja projeto, seja faculdade, grupos alguma coisa mais geral, não tão uma atividade específica, mas sim um grupo com várias atividades, também pode ser, tá? Eu seleciono 3 grupos e eu tenho que fazer esses grupos inicialmente durante a semana, tá? Aqui é só uma imagenzinha e aqui tem as ações que eu tive que fazer, estou tendo que fazer nessa semana, tá? Algumas ações que eu já cumpri, cursos, e eu vou dividindo justamente por tópicos, tá? Tem a questão da faculdade, que já está terminando o semestre, por isso só tem essas dois tópicos aqui, 2 matérias. Essa aqui eu nem coloquei nada, mas tem a parte do GPA, que é a parte também da faculdade, mais específica, laboratório. Cursos que eu estou fazendo atualmente e eu tinha que fazer, já fui separando, já fiz algumas coisas. Projetos, aqui já tem uma estrelinha. A questão que essa aqui é uma ação prioritária no momento para mim,
E aqui tem estrutura do módulo 6, a gente está planejando aí nas próximas aulas. Gravações com Cadu, Eduardo, nesse sábado, tem que ir lá gravar a tela do Notion e do To-Do, que eu estou fazendo agora, então já posso confirmar aqui. C++, outro projeto que eu tenho, refinar o código. SPQuem também foi colocado como estrelinha, também é uma ação prioritária. E aqui a questão do projeto de revisão também é uma ação prioritária. Então, essa ideia do planejamento semanal que eu posso fazer nesse planner, e eu também posso fazer um planejamento diário, tá bom? E esse planejamento diário eu faço, que a gente ainda vai verificar com uma aula sobre isso, mas eu faço justamente aqui no To-Do, nessa parte do amanhã, tá? Mas depois a gente mostra sobre isso. Então, essa ideia aqui, como eu posso utilizar o Notion para poder fazer esse planejamento semanal. Além disso, lembra que eu falei que a gente pode ir ainda mais no futuro? Aqui tem a questão dos planejamentos referente aos próximos meses. E no caso eu só coloquei para abril, porque eu ainda estou fazendo essa questão, tá? Mas novamente, separando por grupos, tá? Ações, cursos, projetos, estudos que eu quero fazer, finanças também. Então, separando por grupos, e isso vai permitir eu ter, não, nesse mês eu quero fazer essas coisas aqui. Aí toda semana eu posso olhar para o que eu quero fazer no mês e já ir separando, tá bom? Além disso, eu posso também fazer o planejamento, planejamento do ano, e ainda mais no futuro ainda. Então, nesse ano, a gente tem algumas coisas aqui que eu tenho que fazer, também relacionado a vários grupos que eu acho importante e eu quero poder evoluir nesses pontos. Tem o GEPA, Laboratório da Faculdade, estudos que eu quero fazer, relacionado a hábitos, o inglês, que é mais específico, corrida, projetos, enfim. Então, temos vários pontos que a gente pode colocar no Notion, e eu acho ele muito bom para poder fazer essa questão do planner, tá? Mas é aquela questão, quanto mais páginas você usa, cada ponto que eu vi aqui, isso aqui é uma página, isso aqui já é outra página. Então, na versão gratuita, temos algumas limitações, eu acho que são 1000 páginas. Não 1000 páginas, na verdade, 1000 blocos, então fica bem limitado. Mas eu considero ele muito, muito bom para essa questão de planner. Dá para poder usar. Se você ficar só nessa parte de planejamento semanal e diário, e planejamento diário, você consegue usar ele na versão gratuita sem problema nenhum, certo? Então vamos lá. Se você não quiser usar o Notion, tem outro aplicativo que eu também gosto de utilizar, que ele é o OneNote, que é da Microsoft. Como é que funciona esse programa? Que também tem como você utilizar pelo celular sem problema nenhum. É basicamente um caderno. Você pode criar um caderno. Se eu apertar aqui, eu tenho alguns cadernos que foram criados, o UFC, o semestre aqui em 2020.1, 2020.2, um planner que eu também estava tentando fazer. Eu já utilizei o OneNote para poder usar como planner, mas aqui eu quero mostrar algumas coisas. O OneNote você consegue escrever normalmente, isso aqui é uma página infinita no caso, mas você também pode criar páginas delimitadas, tá? E ele já vem com alguns templates que você pode utilizar. Temos aqui alguns grupos e planners aqui também. Vamos dizer aqui esse Prioritized To-Do List. E a gente tem aqui como a gente pode fazer um To-Do List. E basicamente seria isso, você vai trabalhando com páginas. E eu já fiz algumas páginas anteriormente, só para poder dar uma ideia de como a gente poderia usar o OneNote para isso. A gente tem aqui uma questão de horário. Por exemplo, se você quiser fazer o horário, você pode fazer uma tabelinha, uma planilha, tá? Com os horários da semana e tudo mais, para poder você ir fazendo blocos. Isso tem mais a ver também com planejamento diário e semanal também de rotina, semana perfeita, tá? A gente também tem aqui o planejamento semanal, tá? Semanal, objetivos da semana, e aqui cada dia que você quer fazer, então é uma visão mais semanal. Visão do mês, que eu coloquei aqui, você pode ter uma visão maior do mês, com calendário, e também colocar anotações importantes. Então, você pode ir fazendo do jeito que você quiser e construindo. Mesma coisa do Notion, mas aqui totalmente gratuito, sem problema nenhum. Você pode acessar pelo celular. O Notion também você consegue acessar pelo celular sem problemas, tá? Então, aqui você é mais da criatividade de vocês, o que você vai construir aqui, como você vai construir esse planner, tá? Então, a gente vê a questão do Note, que a gente pode utilizar para fazer esse planner. A questão também do Notion, que a gente também pode utilizar para fazer esse planner com planejamento semanal, mensal e até anual também vai de você, tá? A gente também viu a questão das caixas de entrada.
Então, esse vídeo foi só para dar uma ideia maior, dar uma inspiração. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Se estiver funcionando para vocês, ótimo, show de bola, tá? Isso que importa. Então seria isso. Vejo vocês na próxima aula.